mais um vídeo, deixa eu me ajeitar aqui, do canal. Tá com uma construção aqui fora, então talvez tenha um pouco de barulho, mas não tem problemas, vamos lá. Hoje eu quero falar novamente de relações internacionais, não é mesmo? E uma pergunta que eu já recebi de verdade no meu Instagram, no meu inbox, né? Eu sempre encorajo as pessoas a mandarem perguntas, eu tento responder. É sobre falar inglês, né? Assim, Ana, quero fazer relações internacionais, eu tô no meu segundo ano do colégio e eu não falo inglês, o meu inglês não é avançado. Eu posso, né, de alguma maneira, cursar relações internacionais sem ter o inglês, né, avançado, sem saber falar inglês e tudo mais. E sempre eu achei muito interessante, assim, sempre não, né, mas desde a primeira vez que me fizeram essa pergunta, eu achei muito interessante esse pensamento, assim, né, da limitação também, né. E tudo bem, gente, não tem problema. Mas eu quero apresentar, assim, a minha visão sobre isso e também, talvez, possibilidades de relações internacionais ou também, para quem não quer fazer relações internacionais, né, o porquê de aprender inglês, assim, topar esse desafio, digamos assim. Não sou inglês, não é mesmo? Bom, primeiro eu respondendo diretamente. Ana, eu posso cursar relações internacionais sem ter o inglês ou não ter o inglês avançado? Óbvio. Primeiro de tudo, óbvio. Assim, na minha faculdade, eu já falei isso aqui no vídeo do canal, em que eu contei como foi meu curso inteiro, né? Eu fiz Relações Internacionais na SPM em Porto Alegre. No meu primeiro ano, nos 2 semestres, eu tinha uma cadeira de inglês, que era inglês 1 e inglês 2, assim. E começou do basicão mesmo, que era, assim, pra garantir que a galera ia ter as ferramentas, ou ia ter um nível de inglês satisfatório, porque a partir do segundo ano, a gente já começou a ter algumas leituras em inglês. Pelo menos na minha faculdade, eu tinha, assim, capítulos de livros que eram todo em inglês. E eu tive também, no meu terceiro, no meu quarto ano, cadeiras, né, aulas, né, não sei como fala, em inglês, em que o professor brasileiro, ele dava toda a matéria, todo o conteúdo em inglês, mas a prova tinha inglês em português, né, então a gente escolhia qual que respondia, assim. Então, a faculdade, né, a SPM sempre deixou muito claro e sempre nos dava as ferramentas para que a gente pudesse desenvolver o nosso inglês durante a faculdade. Eu cheguei a ter um colega, que eu nunca vou esquecer isso, ele entrou na faculdade sem saber falar inglês, sem saber falar inglês. Eu não sabia falar inglês. Ele chegou a comentar comigo, né, no primeiro semestre que ele estava um pouco nervoso, que ele estava fazendo as aulas, mas que ainda não era suficiente. Gente, no terceiro ano, se eu não me engano, ele fez um intercâmbio de 6 meses de trabalho em Washington, sabe? Então, tipo, você tem 4 anos, ou até mais, né, para desenvolver o inglês. Então você tem que entrar com essa mentalidade. Tudo bem que no meu primeiro dia de aula de relações internacionais eu não tenho a língua, eu não tenho inglês. Tudo bem, sabe? Você tá entrando num curso para aprender. E a língua é uma ferramenta que você vai utilizar tanto, né, na sua carreira, no seu trabalho, quanto para diferentes outras coisas que eu quero falar aqui também. Então, tipo, não tem problema. Só que você tem que ter esse mindset de que sim, o inglês ele é necessário no curso, nas relações internacionais, por diferentes razões. Não é só de tipo, ai, mas a minha faculdade que eu quero entrar até onde eu sei não tem isso de leituras em inglês e não tem aulas em inglês. Tudo bem, mas tem muitos livros que não foram traduzidos para o português até hoje. Tu vai se privar, né, de ter acesso a esse conteúdo, de ter acesso a jornais e sites internacionais porque você não tem a língua. E depois, sabe, vai te restringir para oportunidades lá fora. Porque o que é relações internacionais se a gente for parar para pensar? Já falei aqui no canal, você pode trabalhar no Brasil, você pode trabalhar lá fora, você pode trabalhar com academia, né? Com o mercado financeiro, você pode trabalhar com mil coisas. Mas assim, relações internacionais, no fim das contas, é você se inserir no mundo também, né? Deixar este quadradinho que é o Brasil e entender um contexto maior, tanto o Brasil nesse contexto maior quanto você também, como pessoa nesse contexto maior, né? Então é necessário o inglês é necessário. Só que não é porque você não tem hoje o domínio da língua que você tá, sabe? Ai meu Deus, não tem mais como. Que isso, sabe? Não é assim que as coisas funcionam. Você tá fazendo relações internacionais para aprender, para expandir o seu conhecimento em muitas áreas. Economia, geografia, história, política. Então, assim, a língua faz parte disso. E a gente fala muito do inglês porque o inglês é a língua principal, né? Que a gente usa hoje em dia para se comunicar praticamente no mundo inteiro. Então é necessário você ter inglês. Só que eu quero te lembrar
e te desafiar a expandir ainda mais, não ficar só o inglês, 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 inglês. O inglês hoje em dia está no mercado de trabalho fora das relações internacionais, ele já é praticamente esperado. Você não tem como fugir disso. E se você de alguma maneira quer fugir disso, então você tem que repensar, colocar suas prioridades, porque aprender uma língua nova não é só para você se destacar assim no currículo, sabe? Ah, eu tenho inglês. Me matei estudando inglês, eu tenho inglês, eu vou lá, faço entrevista de emprego, não, eu tenho inglês, tá tranquilo, sabe? Dei um check na minha lista. Não, você aprender uma língua nova é você expandir seu conhecimento. E não é só isso, é você de alguma maneira expandir o seu modo de ver as coisas, como que as coisas funcionam, você ter acesso a conseguir conversar com outras pessoas fora do Brasil. Pessoas de backgrounds diferentes, pessoas com culturas diferentes. Poder se comunicar, poder se colocar no mundo, né? Não ficar só nessa dependência de se o outro fala português. Não, eu também falo inglês, eu consigo. Não é só isso, gente. Se você pensa em fazer relações internacionais, é interessante sim, e não só para preencher currículo, para oportunidade, mas para o profissional, para o internacionalista que você quer ser, você dominar outras línguas também. Você dominar o espanhol, por exemplo, a SPM também oferecia espanhol 1 e 2, né, no primeiro ano, que é importante sim para ler, para se comunicar, para o contexto da América Latina também é muito importante. E de repente outras línguas. Hoje eu tô aprendendo o chinês, gente, não só porque é uma oportunidade, né? Mas também porque eu queria esse desafio na minha vida. Aprender uma língua é um desafio. Também porque eu quero ser capaz de me comunicar com os chineses, na língua deles. Eu quero. É parte de mim, sabe? É uma coisa que eu quero pra mim, é uma coisa que eu estou buscando. Então, hoje o chinês é, ai meu Deus, essa coisa que realmente requer muito de mim. Mas pode ser de repente o inglês pra você hoje e tá tudo bem. É um desafio, é uma meta, é uma coisa que você quer, um sonho, mas é o tipo de sonho que só depende da gente, sabe? E hoje em dia eu fico pensando, tem tantas ferramentas, eu mesmo uso tantos aplicativos para aprender o chinês. Imagina o inglês, né? Tem alguns canais que eu vejo aqui no YouTube também que você consegue de alguma maneira estudar inglês ou aprender inglês. Só de acessar no YouTube, se você tá me vendo agora, porque de alguma maneira você tem acesso ao YouTube, não é mesmo? Então, começa a pensar isso assim do porquê o inglês, ou se você de alguma maneira não teve oportunidade, ou de repente não usou as oportunidades tão bem até agora para aprender o inglês, tudo bem. Mas tá na hora de mudar, tá na hora de colocar isso como prioridade. Tá na hora de você buscar a oportunidade de falar, né, inglês. Você pode, de repente, ver, eu já falei aqui, né, tem a ISEC também, que você pode ter contatos com pessoas internacionais na sua cidade. Você não precisa nem voluntariar, mas você pode estar perto dessas pessoas, sabe? Se colocar. Porque é assim que você realmente aprende uma língua. É você começar a pensar na língua, você começar a assistir filme, é uma coisa que eu fazia muito quando eu era menor, assim, né? Na minha adolescência, que minha mãe também me incentivava muito a ver filme em inglês, né? Com a legenda em inglês também. Então é você começar a mudar alguns hábitos para colocar isso, porque você precisa do inglês. Mas você precisa do inglês não é só para poder ler, sabe, capítulos dos livros e passar, ou para você ter no seu currículo. Não, você precisa do inglês para você expandir, sabe, até a sua compreensão, ter contato com outras pessoas. E não é só isso, aprender uma outra língua também requer uma coisa aqui dentro, requer uma retidão, requer um esforço, sabe? E é importante pra gente também desenvolver essas coisas dentro da gente. Não só pra, sabe, currículo é importante, ai, mercado de trabalho, sim, é uma realidade. Mas e o além disso, né? Então eu te desafio a primeiro desapegar dessa ideia, né? Ou deste medo, ai, dá, mas como que eu vou fazer relações internacionais se eu não falo inglês? Você tem que entender que é necessário, sabe? Já tá lá, relações internacionais, e tudo bem, tudo bem. Você vai ter 4 anos para desenvolver, você vai atrás, você vai crescer dentro de você esse fogo interno para pesquisar, para ir atrás, para se desenvolver durante esse período. E não só o inglês, de repente outras línguas. E o legal de relações internacionais é que ele desperta isso em você também. Eu sinto isso, assim, me desafiava a sair da minha zona de conforto também. Eu não, sabe, é interessante, eu nunca fui muito assim, eu não gostava muito de economia. E de alguma maneira, eu fui fazer um mestrado de economia fora, na China, sabe? Então, eu te desafio a você ir atrás, a você, não, eu vou dar um jeito, eu consigo fazer isso, sabe? Então, você precisa do inglês pra isso e tá tudo bem, tudo bem.
sabe? O inglês, ele tem que começar a fazer parte também do nosso paradigma, sabe? Do que a gente precisa. Já é, mas eu vejo que já é como uma obrigação. Ai, porque eu preciso falar inglês. Ai, não, mas é muito difícil. Ai, mas é porque eu não consigo, eu não consigo. Não, gente, calma, tá tudo bem, sabe? Se expanda, se expanda. Não, eu vou atrás disso. Tente mudar de alguma maneira esse paradigma interno, que isso é uma coisa que eu fiz também, de que o inglês ele é difícil. Gente, assim, ele é uma língua estrangeira, toda língua estrangeira de alguma maneira ela é, né, difícil. Mas a gente tem algumas ferramentas, né? E é uma língua razoavelmente próxima da gente. Tem várias palavras que você consegue, de alguma maneira até intuitiva, entender, né? Difícil mesmo é você aprender uma língua que não tem nenhuma base, nenhuma similaridade, sabe? Chinês ou, por exemplo, tailandês, né? Então, sabe, baby steps, assim, entenda que o inglês, ele não tem que ser um peso, ele não tem que ser uma dor, ele é uma ferramenta, ele te dá asas para voar pro mundo inteiro, para oportunidades no mundo inteiro, para você de repente terminar relações internacionais e ou não só relações internacionais, qualquer outro curso e tentar uma bolsa de mestrado, por exemplo, na Coreia do Sul ou num país que tecnicamente, né, não fala inglês, mas é tendo o inglês que vai te abrir a porta, sabe? Para você chegar lá e de repente aprender coreano. Se você vai para Coreia para aprender coreano, por exemplo, os professores, eles dão a aula, eles ensinam coreano e inglês. Eu aprendo chinês hoje em dia do inglês. E é interessante, para mim é difícil eu traduzir o chinês para o português, eu não consigo. Então, quando me vem uma palavra em chinês, me vem a tradução em inglês. E tá tudo bem, olha que maravilha, mas isso acontece também não é porque eu sou super inteligente, não. Tem um esforço, tem essa retidão, né? Que é isso que eu quero, é isso que eu tô fazendo. É um desafio muito grande, é realmente uma maratona. Eu ainda tô nos primeiros quilômetros e eu entendo isso, apesar do meu esforço já há algum tempo. E tá tudo bem, sabe? Então, não sei, assim, só pra te trazer essa ideia, né, de que tudo bem precisar do inglês. E não é só precisar, você tem que querer, sabe? Tem que ser uma coisa interna sua. Pra fazer relações internacionais e outros cursos, gente. Eu preciso de relações internacionais. Que bom! Porque eu não vou usar só no curso, eu vou usar pra minha vida. É um investimento pra vida. É literalmente o que te dá asas para oportunidades no mundo inteiro, para você se comunicar com outras pessoas do mundo inteiro, sabe? E tem outras pessoas no mundo inteiro que também estão buscando isso, e é isso que vai conseguir, sabe? Fazer esse link para você expandir, sabe? É expansão, pra mim, essa questão da outra língua. Eu falo do inglês porque é mais utilizado, né? Tipo, tem que ser inglês. É a mais utilizada. Mas outras línguas também é você se expandir, você entender como que as pessoas falam, por que elas falam dessa maneira. De alguma maneira eu aprendo sobre cultura também, eu aprendo sobre várias coisas ao aprender a língua, sabe? Então, sim, o inglês ele é necessário, mas é uma coisa boa, não é um peso. É uma coisa maravilhosa. Uma coisa que vai te trazer muitos frutos. E é uma coisa que ninguém te tira, sabe? Eu acho isso muito interessante. Às vezes a gente foca muito, né? Por exemplo, eu quero ter um currículo maravilhoso, pra eu ter um emprego maravilhoso, pra eu ter um carro, uma casa maravilhosa, legal. Mas isso tudo pode desaparecer assim, sabe? As coisas. Mas o que você tem aqui dentro e esse tipo de retidão que você desenvolve, ninguém te tira. Teu corpo ninguém te tira, o que tem dentro de você ninguém tira, sabe? E não é só o inglês em si, mas é o que ele pode te proporcionar, as línguas de maneira geral. E o que você desenvolve dentro de você ao atingir a língua, ao atingir um nível que você se sente confortável, que você consegue se comunicar com outras pessoas, essa retidão interna do foco que você precisa, né, de desenvolver, de cada dia ver um avancinho e às vezes esquecer as coisas e revisar e ir atrás. E tudo isso, toda essa caminhada, essa jornada em aprender uma língua, ela desenvolve muita coisa dentro de ti. Isso eu percebo hoje e eu, na verdade, essa foi uma ficha, digamos, que só caiu realmente quando eu comecei a aprender o chinês, né? Que é uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi, né? Que in order to learn Chinese characters, you need character. Significa que para que você consiga aprender os caracteres chineses, você precisa ter um caráter, né? Um caráter forte, assim.
que não é para os fracos, digamos assim, e não tem problema, porque você não é fraco, não se fraca, porque a gente não desiste. A gente tem essa retidão, a gente tá lá. Demora mais alguns do que para outros. Para mim não é fácil. Algumas pessoas têm mais facilidade que eu e tudo bem, tudo bem, tudo bem. E a gente continua. Então veja essa questão do inglês não como um impeditivo, ou como uma coisa pesada, ou eu não consigo, ou não, são asas que vão te libertar, é uma coisa maravilhosa aprender uma nova língua. É um, é um esforço, é tudo que o resultado não é só um certificado, um TOEFL da vida, não é só um papel ou você colocar no currículo, não. É uma coisa sua que ninguém tira. É a maneira que quanto mais você conseguir dominar a língua, melhor você vai conseguir se expressar. É muito lindo, assim, uma coisa que eu gosto muito, olhar pra trás, assim, até de repente. Eu lembro que um dos meus grandes desafios no inglês foi no meu MBA na Coreia do Sul, que eu tive que fazer uma apresentação, né, sobre mercado financeiro e era muito voltado na matemática. Eu tive que fazer tudo em inglês. E, poxa, eu consegui, sabe? E teve uma apresentação de marketing em que eu consegui me expressar exatamente da maneira com que eu queria, com uma fluidez, assim. E foi muito bem recebido, o professor me elogiou muito. Eu fiquei muito feliz, sabe? Porque é o resultado, né? Não são aplausos, mas é o fato de que eu ter olhado pra trás, olhado a jornada, olhado, sabe, lembrado quando a minha mãe falava, não, vamos assistir o filme, que ela também queria, né? Desenvolver o inglês dela, assistir em inglês e com legenda em inglês. Então é um filme que passa. E eu sei que hoje eu tô aqui estudando todos os dias chinês, eu tô indo atrás dos meus passinhos de formiga, mas que daqui a alguns anos eu vou olhar pra trás e vou lembrar disso tudo. No dia que eu conseguir ter uma conversa em que eu vou me expressar em chinês com facilidade, com talvez uma certa naturalidade, é o que eu quero, né? Tem um longo caminho, mas tá tudo bem. A gente tá junto nessa jornada, todo mundo querendo, né? Ou de alguma maneira aprendendo alguma língua. E tá tudo bem. Porque é uma coisa boa. Só se lembra disso. Ai, o vídeo ficou longo, gente, desculpa. Mas só se lembra disso, assim, aprender uma língua nova é um desafio, mas uma coisa boa. Uma coisa muito boa. Então, se você quer fazer relações internacionais, se você quer fazer qualquer curso, se você tá com medo, não tenha medo. É um desafio maravilhoso. Ó, falei que tinha. É um desafio maravilhoso, então vai com tudo, sabe? Não fica. Te lembra, não é um peso, são asas. Acho que é essa a ideia geral. Vou parar por causa do barulho agora. Desculpa o vídeo longo, gente. Espero que tenha feito sentido, como sempre. E dúvidas, feedbacks, mandem, podem colocar comentários aqui. Curtam o canal, por favor, e o vídeo, assim que fala, né? Tem também o meu Instagram, Ana Paula Pop. Só dá uma olhada lá. E é isso. Até o próximo vídeo. Eu espero que tenha feito sentido e que você tenha gostado. Até isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.